Senhor, estamos de volta com mais um vídeo da série Verdade que Liberta. E hoje temos uma palavra sobre o ministério feminino. Por onde você passa, você encontra essa questão: é errado ou é certo uma mulher estar à frente de uma igreja como uma pastora? Temos uma palavra hoje sobre isso e creio que vai ajudar muitos de vocês. Deixe-me dizer uma verdade que é singular. Acredito que ninguém vai discordar do que eu vou dizer. Nas Escrituras Sagradas não existem pastoras, apóstolas, bispas e, em certo sentido, diaconisas, presbíteras. Não existem. A Bíblia fala de pastores, homens, apóstolos, homens, presbíteros, homens, diáconos, homens, com uma leve exceção de um texto lá das cartas pastorais, precisamente no capítulo 3 de 1 Timóteo, que parece tratar de diaconisas e nada mais. A regra bíblica é homens no ministério, isso é regra. Porém, nas Escrituras, você encontra regras e exceções. Ou você nunca observou que a regra para Israel era que eles se casassem entre eles mesmos e especialmente na mesma tribo? Mas você observa que José casou com uma egípcia. Observa que Boaz casou com uma moabita. E observa que Esté casou com Assuero, alguém de outras terras, um pagão. Exceções. Você nota que na Bíblia a regra é não mentir. Mas você viu que Deus livrou as parteiras que mentiram para Faraó? Você viu que Deus exaltou Raabe, que mentiu para livrar os espias de Israel? Então isso e mais outras coisas são as exceções da Bíblia. Há uma regra e em alguns casos exceções. Vamos citar novamente. Você vê que na Bíblia a feitura e a adoração e a condução de qualquer imagem de escultura é pecado? Maldito seja o que faz e o que adora? Isso é regra. Mas você observou que Deus uma vez mandou fazer 2 querubins de ouro e colocar na arca? Isso é uma exceção. Ainda que não seja tão bíblica a exceção de mulheres no ministério, há um texto que eu gostaria de ler para você, para que você possa tirar uma conclusão de que, apesar da regra de Deus para o ministério pastoral seja sempre para homem, Deus, que abriu exceção para várias coisas na Bíblia Sagrada, abre hoje em dia e quando Ele quiser, porque Ele não é cativo a ninguém. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versos 8 e 9, diz assim: no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Note aqui que Lucas está dizendo que ficou na casa do Filipe, evangelista, que era um dos 7, ou seja, um dos primeiros 7 diáconos da igreja. Essa história dos 7 diáconos primeiros está no capítulo 6 de Atos. E Lucas está dizendo que se hospeda na casa de Filipe, que agora era evangelista. E ele prossegue no relato dizendo: tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Quer dizer que essas mulheres aqui eram profetisas. Você também não vê um ministério profético de mulheres na Bíblia, mas aqui Deus está abrindo uma exceção. Há 4 filhas de um evangelista que são profetisas.
Então, como aqui existiram 4 mulheres profetisas, como uma exceção de Deus, Deus também pode levantar mulheres que sejam exceções hoje, e tem levantado. Quantas bispas, quantas missionárias, quantas pastoras, quantas apóstolas não têm feito uma obra gigantesca no nosso país? Exceções de Deus. Eu louvo ao Senhor por isso. Até hoje eu não tenho nenhuma pastora consagrada em nosso ministério. Nós temos uma cláusula em nossa Constituição que diz que no dia que uma se levantar como uma exceção de Deus, nós vamos reconhecer o pastorado, o apostolado, seja o que for, porque Deus não é obrigado a mim. Eu não posso colocar Deus numa redoma e ordenar como é que ele tem que agir. A postura da Bíblia é: a regra são homens no ministério, mas Deus tem suas exceções, e quando Ele faz uma exceção, é por uma causa especial. Ele passa a usar esta pessoa, seja homem ou mulher, de uma forma sobrenatural. Portanto, meus parabéns e meus aplausos a Jesus pelas mulheres que estão aí no campo missionário, pastoral, e tem feito um trabalho apostólico maravilhoso. Mas tem uma coisa para fazer aqui, para dizer para aqueles pastores que são contra as pastoras, as apóstolas, as bispas ou missionárias. Vocês são radicais demais quanto a isso. Deixe-me dizer uma palavra: pastor, diácono, apóstolo, membro comum de igreja, vocês que são tão radicais concernente a essas mulheres, essas irmãs na obra, porque levam o nome de pastoras, de apóstolas ou de bispas, por que vocês colocam missionárias na obra? Me respondam. É porque existem missionárias na Bíblia? É porque existe alguma mulher na Bíblia chamada de missionária? Me mostra na Bíblia se existe, meu querido pastor. Para de ser radical demais. Isso não é bom para a tua obra não, para a tua vida não. Você agrava muita gente com isso, pelo amor de Deus. Não existe na Bíblia uma mulher só que seja chamada de missionária. E se existisse essa mulher chamada de missionária, e se você for para a raiz da palavra, etimologicamente, missionária é a mesma coisa de uma apóstola. Então, quando você diz assim, está chegando o missionário fulano de tal, você está dizendo, em outras palavras, que está chegando um apóstolo. Porque missionário ou missionária quer dizer aquele que é enviado. É a mesma coisa do apóstolo. O apóstolo bíblico é aquele que é enviado. Então você, pastor, e você, irmão, que mete a língua, fala mal da igreja que tem uma pastora e põe missionária na sua igreja, você está meio que equivocado. Não coloque não, porque nesse caso você não abre exceção para nada. Missionária é apóstola. Sabe o que eu quero dizer? Continue colocando missionária. Continue abrindo exceção e colocando não somente missionária, mas se você tem pastor em sua igreja, abre uma exceção, quem sabe Deus vai mandar uma pastora para abençoar o seu rebanho. A minha oração a Deus é que nós paremos com essas questõezinhas que não vão levar a nada. Eu gostaria de orar por você e por todas as pastoras e bispas e missionárias do nosso país agora. Vamos falar com Deus? Oremos ao Senhor. Pai querido, eu te louvo pela tua palavra, te louvo pela chamada pastoral e episcopal, te louvo pelo conhecimento da Bíblia. Levanta cada dia mais e mais mulheres missionárias em nosso país, que sejam pastoras, que sejam bispas. Tu tens tua exceção, tuas exceções, tua forma própria de trabalhar. Obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade de levar a tua palavra, que onde chegar esse vídeo, as pessoas venham ser edificadas na tua presença. Em nome de Jesus, amém.